Bom dia, sexto ano, tudo bem, meus amores? Hoje nós vamos começar a falar sobre tempo geológico. E o que é tempo geológico? Inicialmente, a palavra tempo nos remete a passado, presente e futuro. Então, um estado de transição. Quando a gente fala de geo quer dizer terra. Então, tudo que a gente tem esse prefixo aí, antecedendo algumas palavras como geo, geralmente vai estar relacionado à terra. Então, geocêntrico, terra, o centro da terra, e por aí se vai. Ok? Então, o tempo da terra. Alguns cientistas, a maior veracidade, datam que a Terra ela tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. A gente sabe que a Terra ela não tem a sua constituição desde o início como a gente conhece hoje, com todas as suas características, atmosfera, litosfera, hidrosfera, todas as suas camadas formadinhas. Então ela passou por algumas etapas. Que etapas? As principais para a formação da Terra a gente tem a acreção. Então, acreção vem de acréscimo, de colocar, de unir. Então, uma acreção de poeira cósmica, de materiais cósmicos que estavam ali no espaço, junto de uma fusão. Então, toda aquela poeira cósmica, tudo aquilo que estava ali flutuando, vamos dizer assim, que estava ali no espaço, elas se uniram fortemente, fusionando e gerando o que a gente conhece como inicialmente o planeta Terra, ok? A atmosfera ela só veio surgir a partir do momento que, quando ocorreu essa fusão, a gente tem que lembrar que a Terra passou por etapas e vários processos. Um desses processos foi o período que a Terra ela tinha uma grande atividade vulcânica. Então a gente tinha um aquecimento de materiais já sólidos ali, de materiais densos, e a gente tinha então a formação da atmosfera e da litosfera. A atmosfera por quê? Se a gente tem fogo, a gente tem liberação de fumaça, vamos pensar assim. Nesse caso aqui, lá a gente tinha água, a gente tinha metais pesados sendo derretidos, então a gente tinha essa fumaça tóxica, e a gente tinha então vapor. Esse início da atmosfera era uma atmosfera bem primitiva mesmo, então era bem tóxica, não a atmosfera que a gente pensa hoje. Então a gente tinha aí materiais pesados nessa atmosfera e vapor de água. Além disso da atmosfera dessa formação, a gente tinha, como eu falei, o derretimento aí, metais sendo derretidos. Nisso a gente tem a formação do que a gente conhece como a litosfera. Então se a gente tinha essa lava vulcânica sendo expelida, ao encontro com essa água, ela tinha um resfriamento, e a gente tem então o processo de formação da nossa litosfera, da parte rochosa do nosso planeta. Quando a gente vem para essa parte então da atmosfera, e quando a gente fala das etapas da formação do nosso planeta, a gente tem que lembrar de quê? Da formação, vamos dizer, da nomenclatura de como a gente chama aqueles períodos. Hoje a gente sabe que a gente tem anos, dias, então a gente conta esse tempo geológico a partir dos dias, dos anos, a partir do que já aconteceu, horas passadas. Naquele período a gente tinha contando por éon, era e período. Lembrando que eles eram uma escala de milhões e bilhões de anos, não como hoje, ok? Além disso, com a formação da litosfera, que é a camada sólida, a camada rochosa do nosso planeta, surgiram então as camadas. As camadas foram surgindo a partir das mais profundas, então aquelas camadas que eram originadas das lavas vulcânicas lá no núcleo do nosso planeta, e foram surgindo até chegar à nossa superfície. Então as camadas da Terra originadas foram: aqui a gente tem a crosta terrestre. Aqui, entre a crosta e o núcleo, nós temos o manto. Então, o manto externo é aquele que está mais próximo da crosta. E o manto interno é o que está mais próximo do núcleo. Então, é esse manto aqui, o manto interno, que está sendo derretido pelo nosso núcleo. O núcleo, então, a gente tem o núcleo externo e mais interiormente nós temos o núcleo
crosta é a parte superficial do nosso planeta. Então, é a camada onde habitam seres vivos, onde onde a gente vai encontrar a hidrosfera, que é a camada de água, onde a gente tem as plantas, o revestimento vegetal, todas essas características que a gente conhece, ok? Mas, para que houvesse essa formação do planeta Terra e para que a Terra, o planeta, se estabelecesse como a gente conhece, continentes, essas divisões continentais, tudo isso, ocorreu um processo que a gente conhece como deriva continental. Então, o que é isso? Alfred Wegener, em 1915, descreveu a deriva continental como o movimento das placas tectônicas, então o movimento de blocos rochosos, sendo conduzidos pela força da água. No período inicial do nosso planeta, nós tínhamos uma Pangeia. Então, esse bloco de rocha, ele era totalmente unido. Então, era como se nós tivéssemos apenas um continente. Isso na Pangeia. Só que, com os movimentos das ondas, o próprio movimento das atividades vulcânicas no interior do magma, a própria movimentação dos oceanos, surgiu então a separação desses continentes. E esses continentes, esses blocos rochosos foram sendo divididos e separados, formando o que a gente tem hoje de continentes. E aí a gente tem os processos. Nessa divisão, nessa separação desses blocos de rocha, a gente tem Laurásia e Gondwana, até chegar na conformação atual. Mas essa conformação atual, ela é fixa, ela é estática? Não. Então, nós ainda podemos sofrer processos de mudança e movimentação dessas placas, como ocorre até hoje. Então, os abalos sísmicos, eles ocorrem pelo quê? Pelo movimento dessas placas. Então, quando essas placas se movimentam, elas podem tanto se encontrar, chocar uma na outra, gerando o que a gente conhece como abalo sísmico, então pode ser no oceano formando tsunamis, maremotos, ou a gente tem também na terra, formando o que a gente conhece como terremotos. Ok? Por hoje é só, então entendendo que vocês devem ler o livro para complementar o conteúdo, e qualquer dúvida é só me chamar.